para a vida maior. Boa, Marcos. Muito bom. Nota o nome de todo mundo. Bernadette Candes, Santana e Samuel de Lima. Isso. Tereza Faria, anotado, Tereza. Muito bem. Para quem chegou agora, um copinho com água, que será fluidificada na prece final. Nós estamos agora formando um grande salão, todos conectados pela equipe espiritual. Entraram no nosso lar, estão entrando em nosso coração. Morgana, boa noite. Brenda Maroja, querida, boa noite, seja bem-vindo. Bichos e mantras, eu gosto quando você entra. O ambiente fica mais alegre. Prece para nossas famílias. Alessandra, seja bem-vinda, Alessandra. Quando aquela pessoa pede oração a gente faz. Ela beba na fonte a água, para que ela desperte também através das palavras, dos ensinamentos de Jesus, né, dos exemplos do Mestre, dos bons espíritos, e busque também a sua reforma interior. Querida Karina Zazar, fico muito feliz quando você está presente. Em nome de Deus e de Jesus. O tema de hoje é maravilhoso. Vocês escolheram a dedo. Elia Valois, boa noite, seja bem-vinda aqui pelo canal do YouTube. Em nome de Deus e de Jesus. Bom, quando a gente encerra a música, vocês já sabem, é porque está na hora de iniciarmos as nossas vibrações, o nosso trabalho, né? A nossa tarefa. Então, vamos todos elevar o pensamento a Deus, mentalizar a figura amada de nosso Mestre Jesus. Ele que asseverou que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, lá ele estaria. Com certeza ele passou bem cedo pelas nossas casas, preparou o ambiente e permitiu que uma equipe de espíritos amigos nos envolvesse, aplicasse passe, retirasse energias negativas, conversasse com esses irmãozinhos que nos acompanham por simpatia e despertasse em nossos corações a fé e a esperança. E é envolvidos por essa bondade tua, Senhor, pela tua misericórdia, que nós pedimos por todos esses nomes que estão sendo colocados no chat. Pelos nossos irmãos que partiram, em especial nosso irmão Pedro Valença, 43 anos, que partiu ontem, que tenha um despertar suave e alegre junto dos familiares que eu aguardava. E tantos outros, né, que vocês estão colocando o nome no chat, que estão acamados, estão depressivos, estão sem fé no futuro. Que eles possam receber essa injeção de bom ânimo e busquem Jesus. Porque todos nós, cada um, estamos com nossa cruz, que é justamente o que Jesus orientou. Aquele que quiser me seguir, pegue sua cruz e siga. Mas ela fica mais suave, ela fica mais leve, ela fica mais confortável quando colocamos Jesus na nossa vida. Então, vamos, em nome de Deus e de Jesus, agradecer por essa oportunidade e iniciar nossa tarefa. Né? Então, lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 23 a 25, narra que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias do povo. A sua fama correu por toda a Síria e lhe traziam todos os que padeciam de várias enfermidades, por vários tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele curava um a um. E a todos ele dizia: a tua fé te curou. Uma grande multidão começou a segui-lo da Galileia a Decápolis, de Jerusalém da Judéia e além Jordão. Jesus, vendo que a multidão estava imensa, ele subiu no monte para poder ser visto por todos, se assentou e os seus discípulos se aproximaram, porque um grande sermão iria ser proferido, o Sermão do Monte. Era um momento mágico, de beleza inenarrável, de encantamento espiritual.
Jesus anuncia a conquista do reino dos céus através das bem-aventuranças. E ele apresenta os valores dos reinos dos céus, destacando a importância das atitudes interiores, como pureza de coração e a humildade. Hoje, nós vamos nos prender em Mateus 5,3, onde Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Mas como entender o que é pobre de espírito? Muita gente faz confusão. Acha que é mendigo, acha que é ignorante, analfabeto, pedinte. Mas Jesus coloca de uma maneira clara. Lembre-se que ele falava para os fariseus, para os judeus, para os escribas, para os hipócritas, os orgulhosos, os pseudo-sábios, que zombam desta máxima proferida por Jesus no Sermão do Monte. Quando Jesus promulgou essa mensagem, eles zombaram de Jesus. Mas Jesus não se referia aos servos desprovidos de inteligência, de intelectualidade, mas os humildes, e afirmou que o reino de Deus será para aqueles, os simples e não os orgulhosos. Porque os homens de saber, geralmente, se dizem portadores de um conceito tão alto sobre sua condição social e familiar, que acreditam ter uma superioridade acima dos demais. Não pedem ajuda a ninguém, não socorrem ninguém, e isso os levou à escravidão. Por isso que eles escravizavam os mais frágeis, né? Os mais simples se tornaram escravos. E quando lhe falam das coisas de Deus, eles não se interessam. São indignas para merecer sua atenção. Como não entendem as verdades espirituais, se recusam a admitir um mundo invisível onde existem inteligências superiores às suas. O orgulho lhes revolta a ideia de terem que descer um pedestal científico e se colocar num degrau mais simples para que possa se sentar na mesma mesa dos demais. Isso seria inadmissível para os judeus, para os fariseus, para os escribas, para os detentores do poder. Os romanos a gente nem fala. Por isso que Jesus pediu para que eles não fossem aos gentios. Eles não estavam prontos para entender a mensagem. Até hoje a gente confunde um pouco. E não adianta lhes falar sobre o reino de Deus, sobre as promessas de Jesus, sobre os tesouros que os ladrões não roubam e as traças não corroem. Diga o que quiserem sobre um mundo invisível, sobre a imortalidade da alma, a existência dos espíritos, não vão se interessar. Lá vem tu com essa conversa. Lembram da parábola do jovem rico? É muito interessante, né? Porque quando ele recebe o convite de Jesus para segui-lo, ele recusou. Não é que ele não tivesse visto em Jesus algo diferenciado. Como a gente já está conseguindo entender um pouco, mas eu acho que hoje eu não vou para uma reunião, não. Eu acho que eu não vou para o centro. Eu acho que eu não vou hoje assistir a live, porque tem uma final de campeonato. Chegou um amigo, a gente troca Jesus por qualquer coisa. Naquela época era pior. Né? Então, ele recusou a competição porque lhe dava muito orgulho participar das corridas de bigas, onde possivelmente ele seria vitorioso, porque os cavalos deles eram árabes, os melhores, a sua carruagem era perfeita, e ele ia receber das mãos do próprio César a coroa do próprio imperador de Roma. Então, veja por quem nós trocamos Jesus. Até hoje a gente faz isso. Trocamos por um banho de mar, por um passeio, um banho de piscina, por um filme, por uma festa, seja lá por que for. E não existe nenhuma crítica de Jesus a respeito disso, porque é fruto da nossa imaturidade mesmo. A natureza não dá salto. Não, a partir de hoje eu assisti uma palestra, eu abri a Bíblia, vi... Não vai acontecer.
tem que vir de dentro para fora. É uma necessidade do espírito. Mas nós estamos encarnados ainda. O corpo também precisa de suas necessidades. Nossa família, escola, pagar a luz, pagar a conta, se vestimento. E o lazer também é importante. Porque, embora eles vissem em Jesus uma luz diferente, o jovem rico, um brilho em sua própria alma, ele não sabia explicar aquele sentimento que ele sentiu. Porque a grande maioria dos orgulhosos só despertam para as verdades do mundo dos espíritos quando chegam lá. Não se prepararam. E mesmo assim, só depois de muito relutar, negar sua própria condição de mendigo espiritual, perdido na sua própria ilusão, reconhecerão o erro em que caíram e clamarão por socorro. Depois de muitos anos. Quem não lembra do espírito André Luiz? Olha, quem não assistiu o livro, o filme Nosso Lar, assista. E quem não leu o livro, Nosso Lar, leia. Psicografia de Chico Xavier, através do espírito André Luiz. Era um médico famoso. E quando ele chega na pátria espiritual, médico orgulhoso, não tinha o hábito de orar, de conversar com Deus, de se preparar para a verdadeira vida, descrente das verdades. Ele não era um homem mau. Ele era uma pessoa simplesmente técnica. Atendia no horário e simplesmente encerrava o horário. Podia ter um paciente, 2, 10, olha, encerrou, avisa a secretária e ele saía e ia embora. Quem passou da hora, que viesse depois. Então, era um homem assim, entendeu? Literalmente técnico. Né? Mas quando ele chega no mundo espiritual, depois de ter rompido, né, uma úlcera, ele se vê na escuridão. Porque a mente dele não iluminava, porque nem quem nos ilumina no mundo espiritual é a prece e a prática da caridade. Ele ficou 8 anos se sentindo na escuridão após a sua morte. O espírito amigo Clarencio chegava junto dele e ele não via, ele não percebia. Não tinha como. E Clarencio ficava esperando dele um ato de humildade. Não foi um castigo de Deus, é uma questão de respeito ao livre-arbítrio. Como a morte não existe, o espírito deixa o corpo e continua da mesma maneira que pensava e agia. É a construção da vida dele. Porque Deus é justo. Ele não recebe em seu reino todos da mesma forma. Aquele que nem sequer dele se lembrava, ou seja, que não amou todos os por iguais, este, com certeza, não se sentirá feliz no reino de Deus. O seu orgulho vai ser testado nessa hora. E os espíritos, que na maioria das vezes, que vêm lhe socorrer, aí é onde ele se sente mais perturbado ainda, porque vão ser os humildes, aqueles que se entregaram a Deus, que praticaram tarefas caridosas, que aprenderam a lição do amor, que somos todos iguais. E aí, quando ele vê a doméstica da sua casa, vem lhe receber, o jardineiro, o seu patrão, que era um homem bom para ele, tudo, e ele não obedecia, porque ele tinha uma maneira de pensar diferente, mas veio acolhê-lo, porque era um patrão bom, admirava aquele empregado. Né? Então, ele nunca irá aceitar aquela ajuda. Mas a dor um dia atinge um limite e André Luiz, depois de 8 anos, fez uma prece. E nessa hora que a mente dele clareou, ele viu a ajuda do lado dele e foi socorrido. Os orgulhosos se sentem humilhados e fogem se escondendo nas cavernas escuras para não serem vistos. Que vergonha! Eu, doutor, né, senhor de tantos homens, e agora estão me vendo aqui mendigando, se escondem. São as famosas cavernas de Platão. Muito bem colocado nessa situação. Quando Jesus afirma que o reino de Deus é dos simples, quis ele significar que ninguém é concedido a entrada nesse reino sem a simplicidade do coração, a humildade de espírito, e que o ignorante que possui essas qualidades vai ter esse direito muito mais
do que um sábio que crê apenas em si mesmo, na sua ciência, na sua intelectualidade. O orgulhoso sempre justifica suas atitudes, como sendo as mais nobres, porque elas foram conquistadas, é verdade, através do suor do seu próprio rosto. Mas a grande maioria se esquece dos que deram a sua vida e o seu tempo para que ele tivesse tempo disponível para estudar, para se preocupar com as coisas da vida, como lavar uma roupa, limpar uma casa, organizar um quarto, fazer uma comida. Todas as pessoas tiraram dele esse trabalho para poder ele se tornar o homem que ele queria ser. Mas para o orgulhoso tem um agravante. Isso aí não adianta, não é? Porque o orgulhoso ele age contrário aos ensinamentos de Jesus. Além de não reconhecer o trabalho dos pequeninos, aos seus olhos, aquilo ali é uma obrigação deles, eu pago por isso. Ele se queixa quando as coisas não estão do jeito que ele gostaria. Se queixa, muitas vezes, rebaixando e humilhando, levando muitos às lágrimas. O espírito Joana de Andes, a mentora do nosso querido Divaldo, foi muito feliz quando afirmou que o mal que nos faz mal não é o mal que nos faz, o mal que nos faz mal, é o mal que nós fazemos porque nos tornamos mal. E continua, a nossa vitória só será real quando nós conquistarmos a elevação sobre nós mesmos. Quando conscientemente dissermos, hoje eu cresci em conhecimento. Hoje eu sou melhor do que ontem e sou mais paciente, tenho mais coragem moral, sou mais prudente, sou mais calmo. Hoje eu cresci nos meus valores afetivos, nas minhas qualidades. Cresci primeiramente graças a Deus, a Jesus, aos meus pais, meus familiares, meus amigos e aqueles que Deus colocou na minha vida, iluminando meu coração, abençoando dias para que eu pudesse sair sorrindo do meu lar. Essas pessoas, elas jamais morrem dentro de nós. São os verdadeiros imortais, né? É a delicadeza do momento, né? Então, tiveram a coragem de se aproximar, falar com doçura, com respeito, tocando na sensibilidade, porque você vai permitindo que o outro se sinta amado, se sinta protegido. Então, isso só acontece com os humildes, porque você tem que doar de si. Você tem que oferecer ao outro o seu próprio coração. A elevação de qualquer um de nós tem por base o amor. Quando nós lutamos para vencer as próprias limitações, superando o egoísmo, a ambição, o desejo de superioridade, rebaixando os que estão mais inferiores intelectualmente, né, no nosso trabalho, na nossa vida social, ela nos torna irresponsáveis perante Deus. A elevação legítima, da qual nós jamais seremos rebaixados, é aquela que Jesus diz que é um tesouro inalienável no céu. Todos os seus ensinamentos, o seu evangelho, suas palavras, têm por objetivo a nossa elevação moral e espiritual, porque visa a nossa felicidade, a nossa liberdade, nos conduzindo a uma renovação da nossa própria vida. Por isso, nós podemos destacar 3 momentos da vida comum de Jesus, no convívio com seus discípulos, que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, versículo 3 a 6, onde ele aproveita para nos ensinar a humildade. O primeiro momento é quando seus discípulos lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Aí Jesus, sábio, chama um menino e diz: todo aquele que se tornar como este menino entrará no reino dos céus. Mas se não se tornar tal qual essa criança, não poderá entrar no reino dos céus. Porque ele aponta a criança como um símbolo da inocência, da pureza.
Porque o reino dos céus está onde? Escreve aí. Escreve aí. Aonde é que está o reino dos céus? É um estado de espírito. O reino dos céus está dentro de nós. É um estado de alma. Se nós estamos felizes, confiantes, esperançosos, nós estamos no reino dos céus, mesmo vivendo nesse mundo de tanta luta, com guerras. Então, esse é um estado que a gente sente uma alegria íntima, a presença de Deus dentro de nós. Uma felicidade que nossa linguagem é incapaz de traduzir. E assim vai se libertando dos sentimentos inferiores, vai purificando o seu coração. Dentro de nós, muito bem. No segundo momento, a mãe de dois seus apóstolos, Tiago e João, pede para que Jesus coloque os filhos uma à direita e à sua esquerda. Ou seja, ela pediu que Jesus desse poder a seus filhos, sem eles terem feito absolutamente nada para merecer. E Jesus diz: você sabe o que é que você está me pedindo? Será que eles podem beber do cálice que eu vou beber? Então, Jesus, por compaixão e amor à humanidade, ele havia assumido entre nós uma missão de grande sacrifício, que ia levar ele a ser escorraçado, morto. E quem tivesse ao lado dele, da mesma maneira. E aquela mãe amorosa não sabia o que estava pedindo para os seus filhos. Por isso que é muito importante, e o Sr. Kardec trabalha isso muito bem no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o poder da prece. Mas o que pedir a Deus? Para que a gente não peça coisas que não temos condições de receber. Dessa passagem do Evangelho, nós podemos extrair ainda uma outra lição. Essa passagem que a mãe pede para os dois filhos ficarem uma à sua direita e outra à esquerda. Quantas vezes nós almejamos situações de superioridade, julgando-as como um grande bem e nos aborrecemos quando não conquistamos o que desejávamos. Minha querida Rebeca Almeida e meu João Bernardo, um beijo no coração. Perdão eu ter parado, mas ela entrou linda, está grávida. Nós conquistamos, né, o amor de Deus, mas será que nós estamos preparados para assumir uma posição de superioridade? Quem quer ser um médium de cura? Quem quer ser um médium de escrever livros? Quem quer ser um médium para escrever cartas consoladoras? Todo mundo, todo médium adoraria. Mas quem quer viver a vida que Chico viveu? Renunciou a si mesmo para se colocar a serviço de Jesus. As pessoas querem as coisas, mas querem também a porta larga do mundo. Quantas vezes em prece nós pedimos a Deus a realização de algo que queremos muito e como não vemos o nosso desejo se realizar, a gente imagina que Deus não escutou a nossa prece. Quando, na verdade, ele não atendeu à solicitação porque ele quer o nosso melhor. Ele age em nosso benefício, sem esperar o nosso reconhecimento. O Pai age evitando consequências que nós não poderíamos suportar. Eu lembro na época da pandemia, onde muitas pessoas de todas as idades e classes sociais, porque a dor nivela todos por igual, retornaram à pátria espiritual. E alguns se queixavam, se lamentavam, porque meu filho, porque meu pai, porque minha mãe, porque comigo. Egoísmo, orgulho. Quer dizer, com os outros pode, né? Mas com os meus, não. E esqueceram que os planos de Deus são diferentes dos nossos e que são sempre para a nossa felicidade. Numa dessas reuniões de cartas psicografadas, uma família foi buscar consolo para aliviar a dor da saudade de sua querida filha que partiu através do vírus. Ela tinha uma saúde perfeita, atleta, se alimentava bem, não tinha vícios. É incompreensível porque o vírus levou minha filha. E a carta chegou. Quando foi lido o nome dela e o seu apelido, todos choraram. Dizia a carta:
Querido pai e querida mãe, aqui quem vos fala é a sua bonequinha. Era o apelido dela. Ah, foi um chororô. Não chorem pela dor de uma perda que não existe. Eu estou mais perto de vocês do que antes. Eu estou bem. Eu fui acolhida pelo vovô, pela vovó e tenho saudade de todos. E logo mais vou poder visitar todos. Nessa minha encarnação, foi planejado por mim e pelos meus amigos protetores que eu faria uma limpeza na minha alma através de um câncer terminal. Após o diagnóstico, eu passaria por um tratamento doloroso, mas eu desencarnaria logo em seguida, por mais que eu orasse e buscasse os mais diversos tipos de tratamento. Era um câncer nos ossos, nos órgãos, na cabeça e em todos os membros. O vírus foi um presente que Deus me deu. Ele me levou antes, me poupando de uma dor desnecessária, já que eu havia me educado na disciplina de me alimentar bem, de ter bons hábitos através da prática esportiva e buscava na palavra de Deus a esperança num futuro melhor. Como asseverou o apóstolo Paulo, mãe querida, o amor cobre uma multidão de pecados. E Deus e Jesus, por muito me amar, me libertaram de um sofrimento que ia causar dor para todos que estivessem presentes. Vocês iam me acompanhar por meses e eu não ia escapar. Iam gastar muito dinheiro com tratamentos que iam oferecer distante, e vocês iam fazer isso para salvar a filhinha de vocês, mas eu não ia sair. Fé, confiança no Senhor, vida segue. Quando os discípulos pedem esclarecimento ao Mestre Jesus acerca de suas dúvidas, ele explica que aquele que vem para servir, que é humilde e simples de coração, reconhece a sabedoria do Pai. E não se vangloria e nem exige homenagem na terra, mas trabalha no silêncio. Tem a consciência tranquila, voltada para as necessidades do próximo. E aguarda a recompensa do céu e não a dos homens. Este será, no céu, feliz, porque ele se fez pequeno na terra. E tem um terceiro momento de Jesus, que é quando ele vai na casa de um fariseu, observando como eles se comportavam, os convidados como eram recebidos. E ele ensinou que quando nós fôssemos convidados para uma festa, que não nos sentássemos nas posições de destaque, tomando assento entre os primeiros lugares. Mas por quê? Porque poderia chegar um outro convidado, mais considerado do que você. O anfitrião não precisasse lhe retirar para pedir ceder lugar para ele. Então, quando chegar, se assente nos últimos lugares. Para que, ao contrário, nós pudéssemos ser convidados para sentar no lugar da frente. Essa é a valorização da humildade. Porque só aquele que compreende sua condição de espírito imortal pode ser humilde. E pode ser humilde aquele que compreende que a posição de superioridade é um acréscimo de responsabilidade espiritual para produzir o bem, para auxiliar, para amparar, para ajudar. Então, um cargo superior é para ele uma missão e não apenas uma satisfação. Emmanuel faz um belíssimo comentário sobre esse tema. Diz Emmanuel, através do querido Chico Xavier, auxiliar a todos para o bem de todos, para que eles se elevem, assim como nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos. Essa é a felicidade real e indiscutível. Ser feliz proporcionando a felicidade do próximo. Só tem uma maneira de um casal ser feliz durante toda a sua relação. A mulher ter o prazer de fazer o marido feliz e o homem ter o prazer de fazer sua esposa feliz.
Não tem outro caminho. Se esperar que o outro lhe faça, não vai conseguir, porque nunca você vai aceitar o que você recebe na medida que é dado. Mas quando você dá o que você tem. Então, não importa a localização, sempre vamos nos movimentar junto de milhares de criaturas. Nós vamos encontrar superiores, inferiores. Sempre vai ter alguém pedindo auxílio e que nós possamos, nessa hora, lhe estender o braço, lhe oferecer o coração, escutar o seu desabafo, ajudando sem corrigir, sem procurar saber por que é que você ficou nessa situação. Só Deus sabe. Porque quando o cristão pronuncia as sagradas palavras, Pai Nosso, ele está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando a humanidade inteira como sua família. Meditem sobre isso, eu não sei se vocês já meditaram sobre isso. Quando a gente ora ao Pai Nosso, nós estamos dizendo que todas as criaturas são nossos irmãos. Os presidiários, os estrupadores, os violentos, os que estão fazendo guerra, os que estão roubando, os que estão escrevendo livros, os médicos, as enfermeiras, todos os mendigos, todos são nossos irmãos. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, os humildes já desfrutaram da felicidade. Porque Jesus não diz que o reino será dos céus para eles, mas aqueles que se comportarem como eles. Porque a partir do momento em que nós modificamos nossa postura de orgulho diante da vida, já podemos sentir imediatamente muito mais feliz, bem-aventurado. Tem um exemplo simples, ele é muito simples. As campanhas do quilos no meio da rua. Se não passaram pela experiência, passem pela experiência. Porque você vai pedir para quem você não conhece. Você vai ver as pessoas, alguns vão achar que você está mendigando. Foi o que aconteceu com fulano que agora está pedindo esmola. É um exercício, porque a gente atrai para a gente os bons espíritos, os humildes de verdade. Porque nós vamos para a campanha, mas a gente não é humilde ainda não. É uma tarefa que a gente está começando a gostar dela. E a presença desses espíritos bondosos vão nos preenchendo de uma sensação, de uma alegria, que a gente começa a ficar viciado nela. E tantos outros trabalhos, visita ao hospital, para orar lá pelas crianças, conversar com as crianças, contar história para as crianças, conversar com os adultos. Às vezes você chega no hospital, nós fizemos vários anos visita ao Hospital do Câncer, e vem aquele pessoal do interior, que veio na ambulância da prefeitura, botou lá e os parentes e familiares nem sabem onde ele está. Porque a mulher veio, o marido ficou lá com 4, 5 filhos. O marido veio, a mulher ficou lá com 4, 5 filhos. Cuidando da vaca, do bode, das galinhas. E aí você chega, começa a conversar com aquela pessoa e diz: quem ficou lá tem telefone? Tem. Aí você pega seu celular, me dê o número. Pronto, fale aqui com seu parente. Meu Deus do céu. Era tudo que aquela pessoa queria. Ouviu a voz do seu filho, a voz do seu marido, da sua esposa, da sua mãe, do seu pai. Porque estão há dias ali sozinhos. O médico, às vezes, nem vai vê-lo no quarto, só olha a prancheta lá na enfermaria, passa o remédio, prescreve, faça esse exame. E fica cuidando dele pelos exames. Nunca viu. Eu vi casos assim que o médico não sabia quem era o paciente. As enfermeiras me contavam. Ele acompanha o paciente pela prancheta, porque são pobres, não tem nada para oferecer a ele de retorno. Mas tinham médicos também lá, meu Jesus Cristo. Eram cristãos de verdade, de um carinho, de uma bondade. Passavam horas ali conversando com aquele paciente. Então a gente vai ver de tudo. Vai ver de tudo nessa vida de Deus. Porque quanto mais nós estivermos buscando as verdades espirituais, mais nós vamos libertando do nosso orgulho. É importante salientar que as leis divinas definem o nosso caráter. Faz a humildade
nos colocar acima de nós mesmos. Aprendemos que Deus é todo-poderoso. Mas a humildade de Deus é tão grande que ele criou uma lei que limita o poder dele. Já pararam para pensar nisso? A lei do livre-arbítrio. Nós somos livres para fazer o que quiser da vida da gente, e Deus permite. Você está com uma ideia suicida, está querendo desistir da vida. Aí você abre uma página do livro e recebe uma mensagem. Foi seu guia espiritual que orientou que aquela mensagem está dizendo a alguém: eu te amo. Você vai andando de carro e alguém da campanha do Quilo lhe dá ali uma mensagem. Você foi intuído pelo seu guia espiritual a ler e está ali dizendo: Jesus te ama. Mas depois de tanta mensagem, de amigos falarem, e você disser: não, eu não tenho, Deus vai permitir. Ele não vai interferir no seu livre-arbítrio. Ele tirou esse poder dele. Porque ele sabe que você é imortal. Agora, se prepare, porque você vai ter que arcar também com a lei de causa e efeito que ele criou. E ninguém escapa dela. Você vai colher o que você plantou. Como você é imortal, vai chegar do outro lado, sentindo as amarguras da falta de fé, da falta de amor, da falta de luta, de resignação, da falta de humildade, porque por maior que seja a aflição, peça ajuda. Peça ajuda a um familiar, a um amigo, ore, busque ajuda espiritual, psicológica. Sempre haverá alguém que vai pegar na sua mão e vai lhe ajudar. Mas o orgulhoso prefere seguir a sua própria cabeça. Não tem problema. Vai reencarnar, passar por situações que vão oportunizar a ele trabalhar a sua humildade. Porque, claro, Deus, como um bom pai, ele jamais nos abandona. Jamais ele nos abandona. Sempre teremos alguém nos estendendo a mão. A parábola do filho pródigo é um bom exemplo desse sentimento de egoísmo e de orgulho que impera na humanidade. Um filho se aparta do pai, é respeitado pelo seu livre-arbítrio. O pai não o quer por perto, porque ele pensa unicamente na sua própria felicidade. Então, Deus só nos quer perto dele quando a gente quiser ele. Se a gente não quiser, ele respeita. Também não quer a gente perto dele, não. Deus age conosco enquanto nós não conseguirmos nos desenvolver com a mensagem de Jesus que ele mandou para nos libertar do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Ele nos deixa nas mãos das suas leis. Nós estamos entregues às leis de Deus, que são justas e imutáveis, principalmente a lei de causa e efeito. Essa é uma atitude paterna, é fruto da misericórdia dele. Ele sabe que mais dias, mais cedo ou mais tarde, nós vamos voltar arrependido, como fez o filho pródigo. Ele retorna para o pai. Mas o pai, quando vê ele de longe, nem espera por ele, corre para ele e beija a face dele. Quando Jesus conta essa passagem, os fariseus ficaram estarrecidos, porque naquela época um pai não beijava o filho, só a mãe. Mas Deus beijou várias vezes, insistentemente, aquele filho. O pai demonstra a sua humildade, deixando mais uma lição para o filho que ele ama e sempre amará por toda a eternidade. A alegria do pai com o retorno do filho, que estava perdido, é incalculável. Olha, o que tem de espírito aqui, protetor, familiares e amigos, orando por a gente, para que a gente acorde para a verdadeira vida, para que a gente viva, sim, a vida material, mas não carregue peso nas suas costas. Não se escravize nesse mundo, se magoando com um parente que não faz nada na vida e que você tem que assinar um testamento e vai dividir a herança com ele. Dê a parte dele, ele vai fazer o que ele quiser. Não, mas ele vai beber, fumar, isso é um problema dele com Deus.
O seu problema é assinar o que a lei pede para ser assinado. Então, para Deus, disse Jesus em Lucas 15:7, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. A humildade do filho pródigo foi comemorada com uma grande festa. Mas o seu irmão orgulhoso, que tinha ficado com o pai e não sabia que esse irmão ia voltar, ele ia herdar toda a fortuna do pai, não fica satisfeito. E age contra o próprio pai. É assim que a gente age contra o próprio Deus, nosso Pai. Quando a gente não faz pelos outros o que gostaria que fosse feito por nós. Ele não enxerga a bondade do Pai para com seu próprio irmão. Na obra Antologia do Natal, psicografia do querido Humberto de Campos, através de Chico Xavier, ele narra que após a crucificação de Jesus, uma legião de espíritos cantaram hosanas para que ele partisse para o mundo celeste. E ele começou a percorrer, a aparecer para um, para outro, envolvendo a todos, encantando os discípulos. E quando chega a desencarnação de Pedro, Pedro não aceitou morrer igual ao mestre. A humildade já tinha tomado conta de sua alma. Ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. E quando ele sai do corpo, Jesus pega Pedro e leva para as esferas superiores para que ele não só descansasse, mas para que ele se encontrasse com seus amigos. Passados alguns dias junto com Jesus, Jesus avisa que vai descer a Roma, na escuridão de Roma, para consolá-los. Pedro diz, Senhor, eles vão lhe perseguir mais uma vez. Ah, Pedro, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Aí Pedro diz, meu Deus, eu vou também te acompanhar, Senhor, porque onde tu estiveres, estará o meu coração. Jesus é o maior exemplo de renúncia de si mesmo para a humanidade. Na Revista Espírita de 1862, o Chico Kardec recebe uma mensagem de um bispo, o bispo Adolfo, da cidade de Angel. Diz o bispo, quando as calamidades caírem sobre vossas cabeças, a quem reclamar? Esqueceste que desprezaste a divina moral do Cristo, portanto, não vos espantei quando fores visitado pela dor. A quem culpar quando na menor contrariedade procurais esmagar-vos uns aos outros? Não há como ser feliz sem ser benevolente. A benevolência convive lado a lado com o orgulho para poder combater. No orgulho está a fonte de todo mal. Apressai-vos em destruí-lo. E o único meio infalível é tomar o exemplo de Jesus, aquele que não aceitou nem o título de bom, fixando no estudo o teu olhar. Observa que quando Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus, ele não se referia aos desprovidos de conhecimento. Se referia àqueles que são desprovidos de orgulho, de vaidade, de egoísmo. Ser pobre de espírito é ser igual aos outros na servidão. Porque nessa servidão, as calamidades sempre nos buscam. E Emmanuel reforça essa mensagem do bispo. A humildade é a fonte de todas as virtudes, de todo o progresso, de toda elevação intelectual. É a chave de nossa liberdade interior. Pensemos com carinho durante esta semana inteira nesta virtude, ainda tão difícil de ser alcançada, mas que vai abrir, com certeza, um caminho para a conquista de tantas outras virtudes. Essa, Jesus querido,
é uma mensagem morredora na nossa alma. Permita, Jesus amado, que todos esses irmãos que colocaram esses nomes com fé no chat tenham a certeza de que os seus entes queridos estão sendo assistidos, estão sendo amparados. Uma visita de legionários foram acolhê-los, mas é muito bom também convidá-los para participar desse banquete. Jesus amado, é em teu nome e em nome de Deus que te pedimos, Senhor, que traga dos laboratórios espirituais o remédio, Senhor, que será colocado em nossa água, para nos trazer, Senhor, um pouco de paz, um pouco de esperança, um pouco de fé. E que esta água também, Senhor, possa invadir o nosso corpo físico, tirando as tensões, possibilitando, Senhor, mais um fluxo natural da vida. Jesus querido, mestre amado, abençoa, Senhor, a todos que estão presentes e permita que nós possamos, em teu nome e em nome de Deus, encerrar a tarefa de hoje. Um beijo grande no coração, fiquem com Deus e muita paz. A minha querida Lorena aqui, bichos mimados, Morgana, sejam bem-vindos, que Jesus esteja conosco.